Então vamos lá, pessoal, vamos botar a mão na massa agora. Eu criei aqui dentro da pasta ISP, eu criei duas pastas, antigo e novo, conforme a gente já havia feito nos outros princípios. Então aqui eu criei uma classe chamada Client Repository, vou abrir ela aqui. Eu também criei uma interface chamada iBase Repository. Isso aqui é um padrão muito usado, que é o padrão repository. Então, vocês já devem ter visto isso. Então, nesta interface, iBase Repository, eu recebo aqui no caso um tipo genérico, chamado T, que pode ser qualquer classe. E eu tenho, no caso aqui, 5 métodos: inserir, remover, atualizar, obter todos, obter por ID. É um repositório simples que vai fazer operações de CRUD. Então eu tenho aqui tanto operações de escrita quanto operações de leitura, beleza? Eu tenho aqui também a nossa classe chamada Client Repository, que é a classe que vai implementar essa iBase Repository. Então aqui eu estou fazendo uso dela, iBase Repository, com cliente aqui no tipo genérico. Então aqui eu tenho todos os métodos implementados que estão na classe iBase Repository. Então estão todos aqui prontos para serem usados. Já botei aqui os métodos, já implementei tudo certinho. Não vou me aprofundar no que está escrito dentro, porque não cabe a nós agora falar aqui do Anti-Framework e tudo mais. Mas já está implementado todos os métodos, o importante é isso. Até aqui, pessoal, tudo bem, não está ferindo nenhum conceito do ISP, não está violando nada, beleza. Agora vamos fazer uma pequena alteração aqui. Vamos supor que um cliente ele faça parte de uma cidade. No caso, um cliente tem uma cidade. Então, aqui eu já havia criado uma classe cliente dentro da pasta ISP. Eu vou criar agora uma classe chamada cidade. Tá ok? Na classe cidade, eu vou ter uma propriedade chamada ID e uma propriedade chamada nome. Então, beleza, ID e nome, show. Agora eu vou querer consultar essa cidade. Porém, no meu sistema, geralmente em todos os sistemas, a gente não tem cadastro de cliente, cadastro de cidade, edição de cidade, remoção de cidade. A gente só consulta, geralmente o sistema já se inicia com todas as cidades cadastradas no banco de dados. Portanto, a gente não costuma fazer operações de escrita nessa tabela ou o que seja. A gente costuma só consultá-la. Então, vamos criar aqui, no caso, a nossa classe cidade repository, tá ok? Onde esta classe irá implementar a nossa interface iBase Repository. Eu vou passar aqui um tipo genérico, que vai ser o tipo cidade. E agora eu vou implementar. Então vamos lá, implement interface. Tá, então vamos lá. Então esse método aqui ele vai atualizar. Desculpa, não haverá atualização, como eu havia dito. Não haverá atualização na nossa classe cidade. Não haverá insert. Haverá obter por ID sim. Então vamos tirar esse throw aqui. Haverá obter todos também, para obter todas as cidades. Não haverá remoção. Então, esses métodos aqui não serão implementados. O que será implementado é obter por ID e obter todos. Então, eu vou fazer aqui vamos na nossa classe aqui do dbcontext, que eu havia criado lá nos princípios do curso. Vou criar aqui um db set chamado cidades. Isso aqui é só para ilustrar, tá, pessoal? A gente não vai fazer uso disso aqui, dessa dbcontext, é só para ilustrar aqui no nosso código. Então eu vou botar aqui rapidamente data context aqui. Tá, vou botar aqui instanciando aqui já dentro da classe mesmo, que o propósito nem é esse. Então vou botar aqui o db.cidades. Vamos botar single aqui, que ele vai consultar no caso pelo ID.
Vou botar find, né? Que o find já é justamente para isso. Tá. Então já botei aqui. Aqui é a mesma coisa, só que vão retornar todos. Então eu posso retornar as cidades todas. Tá ok. Então, até aqui estava bom, agora não está mais. Por quê? Porque eu estou usando, estou implementando aqui métodos. No caso, implementei métodos na minha interface que não estão sendo utilizados na minha classe, cidade repositório. Ou seja, isso aqui já feriu, já violou um princípio do ISP, que no caso eu não posso ter classes que implementam interface que não implementam todos os métodos da minha interface. Então aqui eu tenho, no caso, 5 métodos na minha interface, só que na cidade repositório eu não vou implementar todos, eu só vou implementar métodos de leitura. Como é que a gente vai resolver isso aqui, pessoal? Bom, agora chegou a hora de a gente segregar isso aqui. Então eu vou copiar tudo isso aqui para não ter que repetir de novo. Vou copiar aqui, vou mudar o namespace para não dar problema. Tá? Deixa eu fechar tudo, para não confundir. Vamos trabalhar agora somente na pasta novo. Então vou botar aqui, ó, novo. E vou botar mais um novo aqui. Então vamos lá, a gente vai ter que segregar esta interface aqui, porque ela não está... Ela está fazendo, no caso, ela tem 5 métodos aqui e nem todos esses métodos estão sendo usados, estão sendo implementados pelas classes. Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos segregar isso aqui. A gente pode fazer agora 2 classes aqui. No caso, 2 interfaces. Uma chamada iBase leitura repository e outra iBase escrita repository. Tá ok? Aqui criou classe, é só a gente mudar aqui para interface. Aqui é a mesma coisa, já estava interface, beleza. Então tá, então agora a gente já tem duas interfaces. A gente separou, a gente segregou a nossa interface iBase Repository em 2 interfaces novas, que vão ser divididas em leitura e escrita. Então vamos pegar esses métodos aqui de escrita, vamos tirar daqui e botar aqui. Bom, agora no iBase escrita repository eu só tenho métodos de escrita. Tá ok? E no iBase leitura repository eu só vou ter métodos de leitura. Tá ok. Então eu posso já deletar aqui, que agora não vai mais ter nada. Então o que a gente vai fazer agora aqui? No nosso cliente repository, que já estava funcionando legal, não vai mais funcionar porque eu acabei de deletar a interface iBase repository. Então não tem como funcionar. Então vamos botar aqui, ó, Então o que eu vou fazer aqui? Vou implementar as 2 interfaces. Por quê? Porque o cliente repository ele vai implementar tanto os métodos de leitura quanto escrita. Então vamos botar aqui, ó, iBase escrita repository. Aí vou passar aqui o tipo, que é cliente. E vamos botar aqui iBase leitura repository, que é o tipo também cliente. Pronto, não deu nenhum erro aqui, porque já está tudo implementado, tanto do iBase escrita repository quanto do iBase leitura repository. E agora na cidade repository, a gente não vai mais precisar implementar todos esses 5 métodos. A gente só vai implementar os métodos de leitura. Então a gente só vai utilizar a iBase leitura repository. É isso. Então a gente pode excluir esse aqui, pode excluir esse cara aqui. E agora a gente só fica com o método de leitura. Bom, dessa forma a gente resolveu o problema aqui. Matamos a violação do ISP, segregamos a nossa interface em 2 e o código ficou muito mais fácil de se entender, muito mais fácil de se dar manutenção. Isso aqui é um exemplo, eu sei que é um exemplo pequeno, mas é por aqui que vocês vão ter base para construir sistemas maiores e segregar melhor as suas interfaces. Toda vez que vocês virem um problema onde as classes que estão, no caso, implementando interfaces, não estão implementando todos os métodos dela, ou em casos que uma interface tem diversos métodos fazendo diversas coisas, talvez seja a hora de segregar essa interface. Isso também
é válido para aquele primeiro princípio que a gente estudou, o SRP, o princípio da responsabilidade única, onde uma classe é responsável por fazer apenas uma coisa. Talvez seja interessante também aplicar esse conceito na criação de interfaces, mantendo sempre ela com um único comportamento, uma única responsabilidade, seja, no caso, mantendo a segregação dela, ficando um código muito mais limpo e muito mais fácil de se dar manutenção. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida podem botar aí nos comentários do vídeo, que eu vou responder cada um e vou tirando as dúvidas. Muito obrigado por assistirem essa aula e até o próximo vídeo.